Iniciando o vídeo, tudo ok aí? Olá, boa tarde, boa noite já, né, para muita gente que está aí bem pertinho do horário da saída do trabalho, outros já estão no trânsito. E nós mais uma vez estamos aqui ao vivo conversando com você no final de tarde de segunda-feira, depois no feriado de Corpus Christi. Muita chuva em Natal, fim de semana, né? É bom que se registre isso. E conforme eu disse na quarta-feira, que foi o último programa que a gente fez ao vivo, que na quinta foi feriado, e eu disse que a gente falaria alguma coisa sobre a propaganda eleitoral da pré-campanha dos candidatos nesse período de eleições na era digital. Essa é a questão bem clara que nós temos que tratar, porque no mundo atual a virtualização do processo político se tornou uma prática muito forte. E aí tem algumas informações. Nas eleições de 2010, 2012, 2014, 2016, veio uma crescente da importância e da influência das redes sociais no resultado das eleições. E nós temos na eleição de 2018, tivemos agora, em alguns lugares que tiveram eleições extemporâneas, como Tocantins, como aqui vários municípios do interior do Rio Grande do Norte, a importância das redes sociais na comunicação do candidato com o eleitor. Isso foi possível perceber. E nós estamos acompanhando que hoje praticamente 94% dos brasileiros possui rede social. Ou em casa, no computador, ou no celular, praticamente 75% das pessoas com celular usam redes sociais, o que significa dizer que as campanhas estão andando de mão em mão por onde as pessoas vão. Até rimou, né? Que a eleição hoje, a conversa do eleitor com o candidato, do candidato com o eleitor, ela existe. Ela pode ter interação entre o candidato e o eleitor. Esta novidade é uma novidade que permite, como agora, por exemplo, você está acompanhando a nossa conversa aqui nessa live e você pode também me fazer perguntas e eu responder, interagir. Este é o mundo virtual atual que vai permitir uma alteração nas composições políticas das estratégias eleitorais. Rodolfo Alves, Gislene Teixeira, Valdes Pereira, Cristina, enfim, Itamar, Ivanilson, Marco Aurélio, Aredes, todos aí acompanhando a nossa rede social, Cristina também. Então, como eu ia dizendo, hoje as redes sociais são fundamentais. Obrigado, Aredes. Mais uma vez o cafezinho aqui, sempre é bom essa hora, né? Final do dia, um cafezinho não é mal não, né? Então, assim, só para dizer a vocês que essa modernidade que já teve uma grande influência nas eleições dos Estados Unidos, tanto na eleição de Obama como na de Trump, até uma polêmica sobre a grande influência das redes sociais, dos fake news na eleição de Donald Trump, é uma verdade e que nós não vamos aqui discutir. Ou seja, existiu lá e vai existir com muito mais força aqui. Carlos Alves, um grande abraço, apareça mais um pouco aqui. Tiago Cartacho, Márcia de Jesus, Marco Aurélio, um grande abraço. Flávio Modesto, afinal a turma toda por aí afora acompanhando a nossa conversa. Então é nesse sentido que eu digo para você que as redes sociais, para você que pretende ser... Jota, um grande abraço, meu brother, né? Que pretende ser candidato nessas eleições, em qualquer lugar do Brasil, você deve saber prioritariamente o que você pode ou não fazer na mídia, no jornal, no rádio, na televisão, nas redes sociais. E esse é o ponto que mais alterou o procedimento das propagandas. Em que sentido? Hoje, praticamente, o TSE liberou as pessoas a fazerem as campanhas, pré-campanhas, difundindo seus nomes, suas ideias, suas propostas, seus projetos, concedendo entrevista, fazendo panfletos, folder, tudo isso você pode fazer como pré-candidato.
o TSE permitiu, pela resolução, a interpretação da norma, dando essa liberdade. Desde que você não mencione o número e nem peça voto. Essa é a regra. Você não pode divulgar o seu número e nem pedir o voto. Você pode pedir apoio. Olha, eu queria pedir o apoio para aquele que quiser me ajudar. Eu pretendo me candidatar a deputado e quero saber se você tem condições de me apoiar. Bom, essa é uma expressão que não está caracterizada na legislação eleitoral como crime eleitoral. Se você pediu o voto, sim, aí está. Então, só para deixar bem claro, que até algumas pessoas me questionaram outro dia, mas doutor Luiz Gomes, pode colocar outdoor? Olha bem, assim como o outdoor, os impulsionamentos nas redes sociais, nos jornais, não pode ser exagerado. Porque se você fizer, vai ficar caracterizado o abuso do poder econômico. E isso é que é o crime. Não é o outdoor propriamente dito. Porque se você exagera em qualquer posição, a caracterização do abuso do poder econômico está clara. E por conta disso pode estar um abuso na propaganda eleitoral antecipada e por isso você sofrer multa de 5 a 25 mil reais imediatamente. Né? Quero aqui registrar um abraço a todo o pessoal que está acompanhando aí, Fábio, Rui Vicente, Rosemary, Mary, tudo bem? Lá do Rio Mãe, né? Um grande abraço, Itamar Rocha, né? Eu acho que tudo isso precisamos olhar. Tem uma pessoa que mandou aqui um toque assino, né? Também um grande abraço para você que acompanha, Aredes Batista. Ou seja, eu quero dizer para você que quer andar na linha nessas eleições, na era digital, que a maneira mais eficaz de você fazer tudo dentro da lei e sem o abuso do poder econômico ou sem incorrer em crime eleitoral, o que acontece? Você tem que fazer dentro das normas que estão estabelecidas. E lá na norma permite sim, permite até impulsionamento nas redes sociais. O uso de redes sociais você pode usar com força. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, o TSE permite isso. Você pode usar reuniões, encontros, conclaves, eventos, que você vá divulgar suas ideias, divulgar seus projetos, divulgar suas intenções. Tudo é possível fazer. Não tenha receio de fazer. O que vai ser proibido é que se num evento desse, você usar para pedir voto. Aí você vai ter problema. Andréia, um abraço. Ana Paula, Tagino. O Biratã, Bira, um grande abraço também a você. Algumas pessoas passam, não dá tempo de ver, mas de qualquer maneira, um grande abraço. Eu, Tonon, lá da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, também acompanhando, Posidônio Queiroga, Rafael Barros, enfim, aí as pessoas que querem estar bem informados do que pode e do que não pode fazer nas eleições. Então, eu quero dizer a você que as redes sociais, eu digo aqui, eventos, reuniões, panfletos, folder, entrevistas, rádio, TV, tudo pode. Você pode fazer um folder, você pode fazer. Você pode fazer reuniões, encontros para discutir ideias, projetos, você pode fazer. Ou seja, é uma pré-campanha que vai permitir que você consiga se apresentar para o eleitorado minimamente, sem pedir o voto, apresentando suas ideias. A partir do dia 16 de agosto, aí você já começa a poder fazer tudo isso com limites, naturalmente, e pedir o voto. Esta é a regra básica que nós estamos colocando nas eleições da era digital. Essas eleições da era digital, eu digo isso e repetidamente, porque não dá para não ser eleições digitais. As urnas são eletrônicas. 95% dos brasileiros usam redes sociais. O horário eleitoral de televisão vai ser o menos importante nessas eleições, embora seja importante. O mais importante vai ser as redes sociais. Serão as redes sociais que poderão ter uma grande importância na formação da opinião das pessoas. Mas eu queria fazer um parênteses. Eu falei um outro dia que as redes sociais atualmente, depois que saiu a lei do marco digital no Brasil,
de que muitas condutas que são usadas aqui por essa rede que nós estamos usando agora são condutas lesivas à honra e à imagem de outras pessoas. O que eu estou dizendo com isso? Você não pode usar essa rede social para difundir difamação, calúnia, mentiras, porque isso é caracterizado como crime. E aí você vai responder pelo crime. Então, sempre que você for divulgar alguma coisa nas redes sociais, tenha o cuidado de checar a origem para saber se é verdade. Porque você, lá no fundo, corre o risco de ser corresponsável pelo crime cometido, responder civil e criminalmente pelo dano que causar a terceiros. Isso é um fato. Vereador Diego, um grande abraço, estive com você fim de semana, aí ao vivo. Damião Potência, Carlos Silva, boa noite a todos aí, obrigado aí Carlos Silva, um grande abraço, foi um prazer estar contigo também esse fim de semana. Neném, ô Neném, como é que tá? Beleza? Como é que tá o nosso Vale Dourado? 100%, né? Maria José Vitor também sempre assídua nas nossas redes sociais, enfim, aqueles que acompanham. Eu preciso dizer a você que usa muito rede social, de que é bom tomar cuidado para não divulgar notícias inverídicas. O que acontece? A pessoa que sofre o dano ou a consequência da divulgação negativa, ela vai poder entrar na justiça e pedir o ressarcimento dos prejuízos morais e materiais. E aí é onde você pode ter problema. Então aqui eu quero chamar a responsabilidade de todos os usuários das redes sociais. A campanha eleitoral esse ano é uma campanha importante, vai mudar os destinos do Brasil, pode alterar muita coisa na política brasileira, se nós usarmos as redes sociais como fonte de informação e não de deformação ou de desinformação. Esse é o recado mais importante que eu posso construir nesse momento, porque estamos acompanhando aí um grande volume de fakes. Pessoas, muitos políticos inclusive, criando robôs eletrônicos que se transformam em fakes para ganhar muitas impressões e para denegrir a imagem de muitos outros e tirar vantagem sobre isso. Isso é crime. E isso o Tribunal Superior Eleitoral vai agir. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estar junto com o ministro Fux na posse dele na presidência do TSE. E ele, no discurso dele, deixou claro isso, que vai existir uma política grande de combate aos fake news, às notícias falsas, e que o TSE não vai tolerar o mau uso das redes sociais e vai cuidar para que as eleições sejam limpas e sérias em todo o Brasil. É essa a esperança que a gente tem como advogado, como cidadão, de que todas as ferramentas legais e eletrônicas que nós temos na mão, que ela tenha uso com responsabilidade, que ela tenha uso com racionalidade, e que este ano eleitoral nós possamos, no final do período eleitoral, poder dizer que nós elegemos pessoas sérias, pessoas éticas, pessoas íntegras e probas para comandar o nosso Estado e o Brasil. O nosso país está precisando urgentemente de uma faxina na política. E essa faxina só tem uma maneira. Eu disse outro dia numa entrevista. O brasileiro não pode reclamar, porque dia 7 de outubro ele tem um encontro. Ele vai usar a arma que ele tem. A arma que o cidadão tem é o voto, para poder dizer se ele é a favor ou contra a corrupção. Se você reeleger os deputados que estão aí fartos dos dinheiros da Lava Jato e de todos os outros ambientes de corrupção, se você acha que eles devem continuar, então você não pode falar em faxina e nem em voto de ética. Se você quer fazer de fato uma limpeza na política, não estou dizendo limpeza, que tem até políticos bons, eu não quero generalizar, mas uma grande parte deles estão aí nas redes, denunciados e nos tribunais como usurpadores do dinheiro público.
seja como corrupção, como peculato, como a propriedade indébita, como corrupção passiva, como corrupção ativa. Todos os crimes que estão lá guardados no Código Penal estão sendo exercidos pela maioria dos políticos brasileiros. Não é à toa que de 594 parlamentares, 418 respondem processo. Não precisa dizer mais nada. A responsabilidade agora é do eleitor. Quero dizer a você que a propaganda nas redes sociais é um veículo saudável, como nós estamos fazendo agora, não é para falar mal de ninguém, mas trazer a verdade sobre fatos, para que o eleitor não vote por engano, que o eleitor vote consciente, porque a recomendação do TSE e de todos os homens de bem desse país é que a gente possa transformar o ato de votação democrática do dia 7 de outubro num ato de efetivamente a representação seja válida, digna e correta de todos os brasileiros e que a ética na política nasça dia 7 de outubro com a eleição de um novo Congresso Nacional, de um novo Senado Federal, de uma nova Presidência da República, novos governadores, novos deputados estaduais e federais, enfim, a vida política brasileira pode mudar. E a responsabilidade toda, sabe de quem é? É sua. Tá bom? Nossa, afinal. Enfim, a propaganda, como nós acabamos de mencionar, esse era o objetivo principal, bem destacado aqui. Vamos seguir em frente. As eleições digitais estão aí e agora a responsabilidade também é sua. Eu fico por aqui hoje, desejando a você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você está vendo, mas para quem está acompanhando ao vivo, um grande abraço. Eu fico por aqui e até amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.